Para ter acesso a esse audiobook completo, basta entrar em contato comigo e pedir para participar do nosso canal do Telegram. Para isso, leia o QR Code que está na tela, ou clique no link na descrição ou nos comentários desse vídeo. Por apenas R$ 10 por mês, lembrando que você pode cancelar a assinatura a qualquer momento sem problemas. Você terá acesso a esse e diversos outros audiobooks completos diariamente. Você também vai poder pedir qualquer audiobook que queira escutar e nós fazemos para você. Te esperamos por lá. Eu gostaria de dedicar este livro a todos que tiveram um sonho que ousaram perseguir com desejo e determinação inesgotáveis. Esta história é para vocês. Nota da autora. Este livro é o primeiro volume da série Os Garotos de Tommen, e o primeiro livro de Johnny e Shannon. Algumas cenas aqui retratadas podem causar mal-estar em certas pessoas, portanto, sugiro que avalie a lista abaixo antes de seguir com sua leitura. Em razão de cenas explícitas de conteúdo sexual, violência, temas adultos, gatilhos e linguagem chula, a leitura desta obra é recomendada para maiores de 18 anos. Sua ambientação é no sul da Irlanda, em 2005, e contém gírias e expressões irlandesas. Obrigada por se juntarem a mim nesta aventura. Com amor, Chloe XXX. Altas expectativas. Shannon. Era 10 de janeiro de 2005. Um ano inteiramente novo, e o primeiro dia de aula depois do recesso do Natal. Eu estava apreensiva a ponto de ter vomitado 3 vezes só naquela manhã. Meu coração batia preocupantemente rápido, e minha ansiedade era culpada por isso, sem mencionar a incapacidade de segurar o vômito. Alisando meu uniforme novo, olhei para o espelho do banheiro e quase não me reconheci. Uma blusa de lã azul marinho do colégio Tommen, com o brasão no peito, camisa branca de botão e gravata vermelha. Saia cinza na altura dos joelhos, revelando pernas finas de criança, meia calça bege, meias azul marinho e sapatinhos pretos de salto baixo. Eu parecia um alienígena. Me sentia um alienígena. Meu único consolo era que os sapatos que minha mãe tinha comprado me faziam chegar a 1,57 m. Ainda assim, eu era ridiculamente pequena para minha idade. Era magra ao extremo, com peitos que pareciam 2 ovos estalados. Claramente atrasada para a explosão da puberdade que já havia atingido todas as outras meninas da minha idade. Meus cabelos castanhos compridos estavam soltos até o meio das costas, afastados do rosto por uma faixinha vermelha simples. Nenhuma maquiagem, o que aumentava a minha sensação de ser pequena e infantil. Os olhos eram grandes demais para o rosto e, para completar, eram de um tom de azul mais do que chamativo. Tentei estreitar os olhos, para ver se assim parecia mais humana, e fiz um esforço consciente para tentar esconder parte dos meus lábios grossos. Não, espremer os olhos só fazia parecer que eu estava com prisão de ventre. Com um suspiro de frustração, levei a ponta dos dedos ao rosto e bufei. O que eu não tinha de altura e peito compensava imaturidade, ou pelo menos, era assim que eu gostava de pensar. Eu era uma pessoa sensata e consciente. A vovó Murphy sempre dizia que eu nasci com uma cabeça madura sobre os ombros. Era verdade, até certo ponto. Nunca tinha me deixado levar por garotos ou modinhas. Comigo isso simplesmente não colava. Uma vez li que nós amadurecemos com os traumas, não com a idade. Se fosse verdade, eu era uma senhorinha aposentada. Muitas vezes cheguei a pensar que não funcionava como as outras. Não tinha as mesmas vontades ou interesse no sexo oposto. Não me interessava por ninguém, garotos, garotas, atores famosos, modelos deslumbrantes, palhaços, cachorrinhos. Tá, eu gostava de filhotinhos fofos e cachorrões peludos, mas pro resto não ligava. Não tinha interesse em beijos, toques ou carícias de qualquer tipo. Não suportava nem pensar nisso. Acho que assistir de camarote a merda que era o relacionamento dos meus pais me fez desistir da perspectiva de ter um companheiro humano para o resto da vida. Se o casamento deles era a minha referência de amor, eu queria passar longe daquilo. Preferia ficar sozinha, sacudindo a cabeça para espantar esses pensamentos tempestuosos antes que me desanimassem de vez. Encarei minha imagem no espelho e me forcei a praticar uma coisa que eu quase não fazia ultimamente: abrir um sorriso. Respira fundo, disse para mim mesma. Esse é o seu recomeço. Abri a torneira, lavei as mãos e joguei um pouco de água no rosto, tentando esfriar a ansiedade que queimava dentro de mim com a perspectiva assustadora do primeiro dia de aula numa escola nova. Qualquer escola deve ser melhor que a que eu estava deixando para trás. Esse pensamento surgiu na minha cabeça, e eu me encolhi de vergonha. Escolas, pensei desolada, no plural. Eu fui uma vítima constante de bullying durante as escolas primária e secundária. Por alguma razão desconhecida e cruel,
Eu era o alvo das frustrações das outras crianças desde os 4 anos de idade. Na pré-escola, a maioria das meninas da minha turma decidia, logo no primeiro dia, que não gostava de mim e que não queria papo comigo. E os garotos, apesar de não serem tão sádicos em seus ataques, não eram muito melhores. Não fazia o menor sentido, porque eu me dava bem com as crianças da minha rua e nunca tive problema com ninguém do conjunto habitacional onde morava. Mas na escola? A escola era como o 7º círculo do inferno para mim. E os 9 anos de educação primária, não 8, como de costume, foram uma verdadeira tortura. As outras crianças eram um terror tão grande para mim que a minha mãe e a professora acharam melhor me segurar mais um ano para eu recomeçar a pré-escola numa turma nova. Apesar de eu ter sofrido tanto quanto na outra, consegui fazer 2 amigas, Claire e Lizzie, o que tornou a minha vida mais suportável. Quando chegou o momento de escolher uma escola secundária, ao final do 6º ano, percebi que eu era bem diferente delas. Claire e Lizzie foram para o colégio Tommen em setembro, depois das férias de verão, uma escola particular chique e elitista, com muita grana e instalações de primeiríssima linha, bancadas pelos envelopes pardos entregues por pais ricos e determinados em garantir que os filhos recebessem a melhor educação que o dinheiro era capaz de comprar. Enquanto isso, fui matriculada na escola pública superlotada no centro da cidade. Ainda lembro da sensação apavorante de me ver separada das minhas amigas. Estava tão desesperada para fugir do bullying que cheguei a implorar a minha mãe para me mandar para Beara para morar com a irmã dela, a tia Alice, e terminar os estudos lá. Não havia palavras capazes de descrever o sentimento devastador que me dominou quando meu pai bateu o pé e não me deixou ir. Minha mãe me amava, mas era fraca e estava cansada. Por isso não discutiu quando meu pai fez questão de que eu estudasse na escola comunitária de Balilagjen. Depois disso, só piorou. Mais perversidade, mais violência, mais físico. No primeiro mês do ensino secundário, fui caçada por vários grupos de garotos que exigiam de mim coisas que eu não estava disposta a dar. Depois disso, fui rotulada como boca virgem, porque não queria saber dos garotos que tinham feito da minha vida um inferno durante tantos anos. Os mais maldosos sugeriam que ninguém tinha me beijado, porque o que eu tinha debaixo da saia eram partes íntimas de menino. Mas não importava o quanto os garotos fossem cruéis, as garotas eram bem mais criativas. E muito piores. Espalharam fofocas horríveis sobre mim, insinuando que eu era anoréxica e vomitava tudo o que comia todos os dias depois do almoço, no banheiro. Eu não era anoréxica, nem bulímica, aliás. Ficava apavorada quando estava na escola e não conseguia comer nada. Quando vomitava, e isso acontecia com frequência, era uma reação ao estresse insuportável que eu passava. Além disso, era pequena para minha idade, baixinha, magrela e com corpo de criança, o que não ajudava em nada a dissipar os boatos. Quando fiz 15 anos e ainda não tinha menstruado, minha mãe marcou uma consulta com o nosso clínico geral. Vários exames depois, o médico da família garantiu que eu era saudável e que era normal algumas garotas desabrocharem mais tarde do que outras. Quase um ano havia se passado desde então, e além de um ciclo irregular no verão que durou menos de um dia, eu ainda não havia menstruado de verdade. Para ser sincera, eu já tinha desistido da ideia de que o meu corpo poderia funcionar biologicamente como o de uma garota normal. Algo que eu claramente não era. O médico também aconselhou a minha mãe a rever a questão da escola, especulando que o estresse que eu sofria no ambiente estudantil poderia ser um fator que contribuía para o meu desenvolvimento físico tardio. Depois de uma discussão acalorada entre os meus pais, em que a minha mãe tomou as minhas dores, fui mandada de volta à mesma escola, onde continuei a ser submetida a um tormento incessante. A crueldade variava entre xingamentos e apelidos, boatos, brincadeiras, como colar absorventes íntimos nas minhas costas e até agressão física. Uma vez, na aula de economia doméstica, umas garotas sentadas atrás de mim cortaram um chumaço do meu rabo de cavalo com uma tesoura de cozinha e ficaram brandindo como um troféu. Todo mundo ficou rindo, e acho que naquele momento fiquei com mais raiva de quem ria do meu sofrimento do que das garotas que causaram aquilo. Numa outra vez, na educação física, as mesmas garotas tiraram uma foto minha no vestiário só de calcinha e sutiã com a câmera do celular e mandaram para todo mundo da turma. Não demorou para o diretor ficar sabendo e suspender todo mundo que tinha celular, mas até isso acontecer metade da escola já estava rindo à vontade da minha cara. Lembro que nesse dia chorei muito, não na frente delas, claro, mas no banheiro. Me tranquei num reservado e pensei em dar um jeito definitivo em tudo aquilo, em tomar um monte de comprimidos e acabar com a minha existência de vez. A vida para mim era uma decepção amarga e naquele momento, eu não tinha a menor vontade de continuar vivendo. Só não fiz nada porque era covarde demais.
Tinha medo de não conseguir e acabar acordando e tendo que encarar as consequências. Minha cabeça estava uma puta bagunça. Meu irmão, Joey, dizia que as pessoas pegavam no meu pé porque eu era bonita e chamava as minhas torturadoras de um bando de piranhas invejosas. Falava que eu era maravilhosa e não deveria me rebaixar ao nível delas. Era um discurso lindo, mas na prática era outra história. Eu não me considerava nem um pouco maravilhosa. Muitas das garotas eram as mesmas que praticavam bullying comigo desde a pré-escola. Eu duvidava que a beleza tivesse alguma coisa a ver com isso nessa época. Eu devia ser simplesmente intragável. Além disso, por mais que tentasse ficar do meu lado e defender minha honra, Joey não entendia como era a vida escolar para mim. Meu irmão mais velho era o oposto em todos os sentidos. Eu era baixinha e ele, alto. Meus olhos eram azuis, os dele verdes. Meus cabelos eram escuros, os dele claros. A pele dele era bronzeada de sol, eu era pálida. Ele era extrovertido e falante, enquanto eu era quieta e retraída. O maior contraste entre nós era que o meu irmão era adorado por todo mundo na escola comunitária Ballylagin, a EC, onde nós dois estudávamos. Ele fazia parte da equipe juvenil de hurling, a versão irlandesa do hóquei, do condado de Cork, o que obviamente ajudava Joey a ser ainda mais popular. Mas mesmo sem contar os esportes, ele era um cara muito legal. E como um cara legal, tentava me proteger daquilo tudo, o que era uma tarefa impossível para uma pessoa só. Joey e eu tínhamos um irmão mais velho, Darren, e 3 mais novos, Tada, Goli e Sean, mas nenhum de nós falava com Darren desde que ele havia ido embora de casa. 5 anos antes, depois de mais uma de suas famosas brigas com o nosso pai. Tada e Goli, que tinham 11 e 9 anos, ainda estavam na escola primária, e Sean, de 3 anos, mal havia saído das fraldas. Então eu não podia contar com muita gente para me defender. Eram em dias como aquele que eu mais sentia falta de Darren. Meu irmão mais velho tinha 23 anos, 7 a mais que eu. Era grande e corajoso, o irmão mais velho perfeito para qualquer garota na puberdade. Desde pequena eu só faltava lamber o chão que ele pisava. Vivia atrás dele e dos amigos, para qualquer lugar que fossem. Ele sempre me defendia, inclusive assumindo a culpa quando eu fazia coisa errada. Não era fácil para ele, e como eu era muito mais nova, não entendia isso. Meus pais namoravam fazia poucos meses quando minha mãe engravidou de Darren, aos 15 anos. Rotulado como bastardo porque nasceu fora do casamento numa Irlanda católica da década de 80, meu irmão sempre teve muitos desafios na vida. E depois que completou 11 anos, tudo ficou ainda pior. Assim como Joey, Darren era um ótimo jogador de hurling, e assim como eu, era desprezado pelo nosso pai. Ele sempre dava um jeito de criticar Darren, fosse pelo cabelo, pela letra feia, pelo desempenho em campo, ou por causa da escolha de parceiros. Darren era gay, e nosso pai não aceitava isso. Ele atribuía a orientação sexual do meu irmão a um incidente no passado e não havia nada que ninguém pudesse falar para fazê-lo entender que ser gay não era uma escolha. Darren nasceu gay, assim como Joey nasceu hétero e eu nasci vazia. Ele era quem era, e meu coração ficava partido de saber que não era aceito em sua própria casa. Conviver com um pai homofóbico era uma tortura para o meu irmão. Eu tinha raiva do meu pai por isso, mais do que por qualquer outra coisa horrível que ele tivesse feito ao longo dos anos. A intolerância e o comportamento abertamente discriminatório em relação ao próprio filho eram, de longe, seus piores traços. Quando Darren tirou um ano de folga do hurling para se concentrar nos exames de avaliação do ensino secundário e de admissão na faculdade, nosso pai surtou. Meses de discussões aos berros e brigas físicas resultaram numa explosão de fúria em que Darren fez as malas, saiu pela porta e nunca mais voltou. 5 anos haviam se passado desde aquela noite e, a não ser pelos cartões de Natal que chegavam todo ano, ninguém mais teve notícias dele. Não tínhamos nenhum número de telefone nem endereço. Ele sumiu. Depois disso, toda a pressão que o nosso pai colocava em Darren passou para os meninos mais novos, que eram, aos olhos dele, os filhos normais. Quando não estava no pub ou na casa de apostas, nosso pai estava arrastando os filhos para treinos e jogos, concentrava toda a atenção neles. Eu não tinha nenhuma serventia para ele por ser menina e tudo mais. Não era boa nos esportes, não me destacava na escola, nem em alguma atividade extracurricular. Aos olhos do meu pai, eu era só mais uma boca para alimentar até fazer 18 anos. E isso não era coisa da minha cabeça. Ele mesmo me disse em várias ocasiões. Depois da 5ª ou 6ª vez, fiquei imune a essas palavras. Ele não demonstrava o menor interesse por mim, e eu não estava nem um pouco disposta a tentar cumprir alguma expectativa irracional a meu respeito.
Jamais seria um menino e não fazia sentido tentar agradar um homem com a cabeça estagnada nos anos 50. Já estava cansada fazia tempo de implorar pelo amor de um homem que, de acordo com suas próprias palavras, nunca quis que eu nascesse. Mas a pressão que ele colocava sobre Joey me deixava preocupada e era por isso que me sentia tão culpada quando o meu irmão saía em minha defesa. Ele estava no sexto e último ano do secundário e tinha suas próprias preocupações. A Associação Atlética Gaélica, o emprego de meio período no posto de gasolina, os exames finais e a sua namorada, a Oife. Eu sabia que quando ficava magoada, Joey sofria com isso também. Não queria ser um peso nas costas dele, alguém que precisasse ser cuidada o tempo todo, mas tinha sido assim desde que eu era capaz de me lembrar. Para ser sincera, não aguentava mais ver a decepção estampada nos olhos do meu irmão dentro daquela escola. Passar por ele no corredor sabendo que quando me via, sua expressão ficava imediatamente desanimada. Para ser justa, os professores da EC tentaram me proteger dos linchadores e a orientadora da escola, a senhora Falve, inclusive agendou para mim sessões quinzenais com uma psicóloga até a verba para isso ser cortada. Minha mãe conseguiu juntar um dinheiro para eu ir a uma terapeuta particular, mas a 80 euros por sessão e tendo que censurar meus pensamentos a pedido dela. Só fiz 5 consultas antes de mentir para minha mãe dizendo que já estava melhor. Eu não estava me sentindo melhor. Eu nunca me senti melhor. Só não suportava mais ver a minha mãe se sacrificando tanto. Eu detestava ser um fardo no orçamento dela. Então respirei fundo, abri um sorrisinho e continuei indo para aquele inferno todos os dias. Mas o bullying nunca parou. Nada parava. Até que um dia aconteceu. Na semana anterior ao Natal, no mês passado, 3 semanas depois de um incidente parecido com o mesmo grupo de garotas, cheguei em casa aos prantos, com a blusa da escola rasgada na frente e um lenço de papel enfiado no nariz para estancar o sangramento causado por um grupo de alunas do 5º ano que me acusou, com bastante veemência, de tentar roubar o namorado de uma delas. Era uma tremenda mentira, considerando que nunca nem olhei para aquele fulano. Só mais um item numa longa lista de desculpas patéticas para me bater. Nesse dia, eu parei. Parei de mentir, parei de fingir, simplesmente parei. Esse dia não só cheguei ao meu limite, como Joey também. Ele chegou comigo em casa com uma notificação de uma semana de suspensão por ter dado uma surra no irmão de Ciara Maloney, minha principal torturadora. Nossa mãe deu uma olhada em mim e me tirou da escola, contrariando a vontade do meu pai, para quem eu deveria aprender a ser mais durona. Ela foi à cooperativa de crédito local e pegou um empréstimo para pagar a matrícula do colégio Tomen, a escola secundária particular que ficava a mais de 20 quilômetros ao norte de Balilagem. Apesar de me preocupar com a situação da minha mãe, eu sabia que se precisasse ir mais um dia que fosse àquela escola, não voltaria para casa andando. Era uma situação insustentável. A perspectiva de uma vida melhor e mais feliz foi colocada diante de mim, e eu a agarrei com todas as forças. E embora temesse a reação do pessoal do conjunto habitacional onde eu morava, a ideia de frequentar um colégio particular, sabia que não seria pior do que o tipo de merda que era obrigada a aguentar na escola que estava deixando para trás. Além disso, Claire Briggs e Liz Young, as meninas que foram minhas únicas amigas na época de escola primária, estariam na minha sala no Tomen. O diretor, o Sr. Tomei, garantiu isso quando conversou com a minha mãe no dia da matrícula, durante o recesso de fim de ano. Minha mãe e Joey me deram todo apoio, e ela fez turnos extras de faxina no hospital para pagar pelos livros didáticos e o uniforme novo, que tinha até um blazer. Antes do colégio Tomen, os únicos blazers que eu já havia visto eram os que os homens usavam na missa aos domingos, nunca os adolescentes, e agora isso faria parte do meu guarda-roupa no dia a dia. Minha saída da escola no meio do 3º ano do secundário, o último do 1º ciclo, quando havia um exame estadual importante a fazer, causou uma desavença dentro da nossa família. Meu pai ficou furioso em gastar milhares de euros em educação, que era gratuita na escola pública a poucos quarteirões de casa. Quando tentei explicar que para mim o ambiente escolar não era tão bom quanto para um jovem craque do Hurling, ele me mandou calar a boca. Se recusou a ouvir e deixou claro que não apoiava a ideia de que eu estudasse numa escola preparatória pretensiosa com um monte de palhaços privilegiados jogadores de rugby. Eu ainda lembro de frases como: "Você precisa cair na real, menina", ou "Seu lugar não é nas escolas metidas à besta desse pessoal do rugby", sem contar minha favorita: "Você nunca vai ser aceita por esses merdas". Ouvir isso da boca do meu pai era mesmo inacreditável. Tive vontade de gritar: "Não é você que está pagando", porque ele não trabalhava desde que eu tinha uns 7 anos de idade, deixando a obrigação de sustentar a família nas costas da minha mãe, mas eu tinha amor aos meus dentes.
Meu pai não entendia, mas eu duvidava que algum dia ele tivesse sofrido bullying na vida. Caso já tivesse se envolvido em uma situação do tipo, Ted Lynch estaria na condição de agressor, não de vítima. Deus era testemunha do que ele fazia com a minha mãe. Por causa da indignação do meu pai com a minha escola nova, passei a maior parte do recesso de fim de ano no quarto, longe da vista dele. Como era a única garota no meio de 5 irmãos, eu tinha meu próprio quarto. Joey também dormia sozinho agora. Ele ficava em um quarto maior que o meu, porque antes dividia o espaço com Darren. Tadag e Oli dividiam outro quarto igualmente espaçoso, e Shane e os meus pais ocupavam o maior deles. Apesar de originalmente ser só um depósito na parte da frente da casa, que mal tinha espaço para mim, eu me sentia grata pela privacidade de ter uma porta, com maçaneta e trinco. Embora tivesse 4 dormitórios no andar de cima, nossa casa era minúscula, com uma sala de estar, uma cozinha e um só banheiro para a família toda. Era semigeminada numa das extremidades do El Terrace, o maior conjunto habitacional de Ballylageen. Era uma vizinhança barra pesada com muita criminalidade, e eu evitava tudo isso me escondendo no meu quarto. Meu quartinho era meu santuário, numa casa e numa rua, cheia de agitação e caos. Mas eu sabia que isso não duraria para sempre. Minha privacidade tinha os dias contados porque a minha mãe estava grávida de novo. Se fosse menina, eu perderia meu santuário. Sean. As batidas explodiram do outro lado da porta, me arrancando dos meus pensamentos. Anda logo, eu estou estourando de vontade de mijar. Só 2 minutinhos, Joey, gritei de volta, antes de recomeçar a avaliar a minha aparência. Você consegue, eu murmurei para mim mesma. Você é mais do que capaz, Shannon. As batidas na porta voltaram, tão apressadas que enxuguei as mãos correndo na toalha, pendurei-a de volta e abri a porta, dando de cara com o meu irmão só de cueca, estufando o peito. Ele arregalou os olhos quando me viu, a expressão sonolenta assumindo um ar de susto e surpresa. Estava com o olho roxo por causa da partida de hurling do fim de semana, mas isso não tinha o menor efeito negativo no seu belo rosto. Você está... Meu irmão se interrompeu enquanto fazia sua avaliação fraternal de mim. Eu me preparei para as piadinhas que ele inevitavelmente fazia às minhas custas, mas isso não aconteceu. Uma graça, disse ele em vez disso, com os olhos verde claros cheios de afeto e de uma preocupação não declarada. Esse uniforme combina com você, Sean. Você acha que vai dar tudo certo? Mantive a voz bem baixinha, para não acordar o restante da família. Minha mãe tinha feito 2 turnos seguidos no dia anterior, e ela e o meu pai estavam dormindo. Eu ouvia o ronco alto dele vindo de trás da porta fechada do quarto, e os 2 meninos mais novos precisavam ser arrastados da cama para irem para a escola. Como sempre, éramos só Joey e eu, a dupla dinâmica. Você acha que eu vou me dar bem lá, Joey? Perguntei, expressando em voz alta as minhas preocupações. Com Joey eu podia fazer isso. Ele era o único da família com quem eu sentia que podia confiar num diálogo aberto. Olhei para o meu uniforme e encolhi os ombros, sem saber o que pensar. Os olhos dele exalavam emoção quando me encararam, e eu percebi que ele não tinha acordado tão cedo porque estava apertado para ir ao banheiro, mas para poder se despedir de mim no meu primeiro dia de aula. Eram 6h15 da manhã. Assim como na EC, as aulas no Tomen só começavam às 9h05, mas eu precisava pegar o ônibus e o único que ia para lá passava às 6h15. Era o primeiro ônibus do dia saindo de Ballylageen, mas não tinha outro jeito de chegar ao colégio a tempo. Minha mãe trabalhava quase todas as manhãs, e o meu pai se recusava a me levar. Quando pedi uma carona na noite anterior, ele falou que se eu caísse na real e voltasse para a EC como Joey e todo mundo lá da rua, não precisaria que ninguém me levasse. Estou orgulhoso pra caralho de você, Sean, falou Joey com uma voz cheia de emoção. Você nem imagina o quanto é corajosa. Depois de limpar a garganta algumas vezes, ele acrescentou: Peraí. Tenho uma coisa para você. Ele atravessou o corredor estreito até seu quarto e voltou um instante depois. Toma aqui, falou ele, entregando 2 notas de 5 euros na minha mão. Joey não. Eu imediatamente refutei a ideia de aceitar seu dinheiro suado. Ele não ganhava muito no posto de gasolina, para começo de conversa, e a grana em casa sempre era curta, então pegar 10 euros do meu irmão era inimaginável. Não posso. Pode pegar, Shannon. São só 10 pilas, respondeu ele com uma expressão bem séria. Sei que a avó te deu o dinheiro do ônibus, mas você precisa ter alguns trocados para gastar se for preciso. Não sei como são as coisas por lá, mas não quero que você vá sem nenhum puto no bolso. Engoli em seco por cima do nó na garganta e consegui dizer: Tem certeza? Joey fez que sim e me deu um abraço. Você vai ficar ótima, murmurou ele no meu ouvido.
me apertando tão forte que não entendi se estava tentando me convencer ou me consolar. Se alguém fizer alguma gracinha que for, me manda uma mensagem que eu vou até lá e ponho fogo naquela porra de escola e todo o timinho de merda de rugby deles. Era mesmo um pensamento tranquilizador. Vai ficar tudo bem, falei, colocando mais força na voz, porque precisava acreditar nas palavras. Mas vou me atrasar se não for logo, e é a última coisa que eu preciso no meu primeiro dia. Dando um último abraço no meu irmão, vesti o casaco e peguei a mochila, pendurando-a nas costas antes de descer a escada. Pode me mandar mensagem, falou Joey quando eu estava na metade dos degraus. É sério, qualquer problema que tiver eu vou lá e resolvo. Sem me virar sozinha, Joey, murmurei, dando uma olhada para ele, encostado no corrimão, me encarando com um olhar preocupado. Sei sim, eu sei, falou ele com um tom baixo e dolorido. É que, estou aqui para ajudar, viu? Concluiu com um suspiro pesado. Sempre que precisar. Me dei conta de que aquilo era difícil para o meu irmão, enquanto o vi se despedindo de mim como um pai ansioso faria com uma filha. Ele vivia comprando as minhas brigas, sempre a postos para entrar em ação e garantir minha segurança. Queria que ele tivesse orgulho de mim e não que me visse como uma garotinha que precisava sempre da sua proteção. Precisava disso para minha autoestima. Com uma determinação renovada, abri um sorriso e saí correndo de casa para pegar o ônibus. 2. Tudo mudou. Shannon. Quando desci do ônibus, fiquei aliviada ao descobrir que as portas do colégio Tommen eram abertas às 7 horas. Obviamente para acomodar os diferentes cronogramas dos alunos em regime de internato e externato. Entrei logo para fugir do mau tempo. Estava uma chuva terrível, o que em qualquer outra circunstância seria considerado um mau presságio, mas estávamos na Irlanda, onde chovia entre 150 e 225 dias por ano, em média. Além disso, era início de janeiro, bem no meio da temporada de chuvas. Eu não fui a única a chegar antes do horário de aula. Havia um monte de alunos circulando pelos corredores e fazendo hora no refeitório e nas áreas comuns. Isso mesmo, áreas comuns. No Tommen havia espaços que eu só conseguiria descrever como grandes salas de estar para cada uma das séries. Para minha imensa surpresa, descobri que não virei alvo imediato de bullying, como em todas as outras escolas onde já tinha estudado. Os outros alunos passavam direto por mim sem reparar na minha presença, claramente interessados em cuidar apenas da própria vida. Fiquei esperando com o coração na boca por um comentário maldoso ou um empurrão. Não rolou nada disso. Por ter sido transferida no meio do ano letivo de uma escola pública, eu estava esperando por novas provocações e inimizades. Mas nada aconteceu. Além de alguns olhares curiosos, ninguém me deu bola. Os alunos da Tommen ou não sabiam quem eu era, ou não estavam nem aí. Fosse como fosse, eu estava longe do centro das atenções naquela escola e estava adorando. Reconfortada pelo repentino manto de invisibilidade ao meu redor e com um sentimento positivo que não experimentava havia meses, fui dar uma olhada na área comum do terceiro ano do ensino secundário. Era um espaço amplo e bem iluminado, uma das paredes tinha janelas do chão ao teto que davam vista para o pátio entre os prédios. Placas comemorativas e fotografias de ex-alunos adornavam as outras paredes amarelo claras. Havia sofás e poltronas estofadas espalhados pelo local, além de conjuntos de mesas redondas com cadeiras de carvalho, e também um balcão com chaleira, torradeira e micro-ondas. Puta merda! Então era assim que o outro lado vivia. O colégio Tommen fazia parte de outro mundo, um universo alternativo em relação àquele de onde eu vinha. Uau! Eu podia levar umas fatias de pão de forma e tomar chá com torradas na escola. Me sentindo intimidada, saí de fininho e andei pelos corredores para conhecer melhor o ambiente. Decorei meu cronograma de aulas, sabia em qual prédio e ala deveria estar em cada horário. Estava me sentindo bem confiante quando o sinal tocou, às 10 para as 9, avisando que faltavam 15 minutos para o início das aulas. Nesse momento, ouvi uma voz familiar e quase chorei de alívio. Ai meu Deus! Ai meu Deus! Gritou estridentemente uma loira alta e curvilínea com um sorrisão no rosto, atraindo a minha atenção e a de meio mundo enquanto atravessava diversos grupinhos de alunos para vir até mim. Eu não estava nem de longe preparada para o abraço monstruoso que recebi quando ela finalmente se aproximou, apesar de não esperar menos de Claire Biggs. Ser recebida com sorrisos e rostos conhecidos em vez do tratamento com o qual eu estava acostumada foi uma coisa avassaladora para mim. Shannon Lynch. Claire estava meio rindo, meio engasgando, me apertando com força. Você está aqui mesmo? Pois é, estou, concordei com uma risadinha, dando um tapinha nas suas costas e tentando me desvencilhar, sem sucesso, daquele abraço longo e esmagador. Mas não vou continuar por muito tempo se ficar me espremendo assim. Ai merda! Desculpa.
Claire riu e imediatamente deu um passo atrás, me libertando de seu abraço mortal. Esqueci que você parou de crescer no 4º ano do primário. Ela deu mais um passo atrás para me olhar direito. Ou melhor, terceiro, complementou, dando uma risadinha com os olhos brilhando de divertimento. Não era uma alfinetada, era a constatação de um fato. Eu era pequena demais para minha idade. Parecia um gnomo de jardim ao lado da minha amiga de 1,75. Ela era alta, atlética e lindíssima. E não era uma beleza discreta. Não, era algo que irradiava do rosto dela como raios de sol. Claire era simplesmente deslumbrante, com grandes e expressivos olhos castanhos e cabelos loiros cacheados. Era simpática, sorridente e capaz de cativar até mesmo os corações mais gelados. Mesmo aos 4 anos de idade, eu podia ver que aquela garota era diferente. Era possível sentir a bondade irradiando dela. Sua presença foi uma constante ao meu lado durante 8 longos anos, me defendendo apesar de isso prejudicá-la. Ela sabia a diferença entre o certo e errado e estava disposta a intervir pelos mais fracos a qualquer momento. Era uma amiga para a vida toda. Nós nos afastamos porque fomos para escolas secundárias diferentes, mas bastou uma olhada nela para saber que ainda era a mesma Claire de sempre. Nem todo mundo precisa ser um pau de cutucar estrela, retruquei com bom humor, ciente de que as palavras dela não foram para me ofender. Nossa, estou tão feliz por você estar aqui. Ela sacudiu a cabeça e sorriu para mim, fazendo uma dancinha fofa de alegria e me abraçando de novo. Nem acredito que os seus pais finalmente fizeram a coisa certa por você. Pois é, respondi, mais uma vez me sentindo desconfortável. Até que enfim, Sean, aqui não vai ser daquele jeito. O tom de Claire era bem sério, com os olhos cheios de emoção. Aquela merda toda que você teve que aguentar, virou coisa do passado. Ela suspirou de novo e percebi que estava segurando a língua para não dizer tudo o que queria. Claire sabia. Estava lá comigo na escola primária. Viu como foram as coisas para mim nessa época. Por alguma razão desconhecida, fiquei contente por ela não ter visto que ficou ainda pior. Era uma humilhação que eu não queria mais sentir. Estou aqui com você, continuou ela. E Lizzie também. Se algum dia resolver levantar a bunda da cama e vir para a escola, abrindo um sorriso largo, deixei de lado os meus demônios e falei, é um novo começo. Isso mesmo, garota! Exclamou Claire, toda entusiasmada, estendendo o punho fechado para me cumprimentar. Um novo dia de sol, depois da tempestade. A primeira metade do dia correu melhor do que eu poderia ter imaginado. Claire me apresentou aos seus amigos, e apesar de não conseguir lembrar do nome da maioria, me senti extremamente grata por ser incluída e dava até para dizer, aceita. Fazer parte de um grupo era novidade para mim, e precisei me esforçar para acompanhar o fluxo constante de conversas e perguntas simpáticas a meu respeito. Passando tanto tempo sozinha, tinha sido difícil me integrar à vida adolescente normal. Ter mais pessoas, além de Joe e os amigos deles, dispostas a se sentarem comigo, conversarem e me acompanharem até a escola era uma experiência inacreditável. Quando Lizzie Young, minha outra amiga da escola primária, enfim apareceu no colégio, durante a 3ª aula da manhã, justificando a ausência com uma consulta odontológica, imediatamente restabelecemos a amizade que sempre tivemos. Lizzie estava usando um modelo masculino de calça comprida e tênis, sem se importar com o que diriam sobre a sua aparência. Ela sinceramente não parecia preocupada com o que os outros pensavam. Se vestia de acordo com seu estado de espírito e era assim que se expressava. No dia seguinte poderia aparecer de saia e toda maquiada. Fazia o que queria quando queria, sem se importar com a opinião de ninguém. Ela exalava uma espécie de confiança sem esforço, com seus cabelos loiros presos num rabo de cavalo comprido e o rosto lavado, enfatizando os olhos grandes e azuis. Também percebi durante as aulas que Lizzie chamava bastante a atenção dos garotos, apesar da calça larga e do cabelo bagunçado, provando que não é preciso ficar quase pelada e pintar a cara para atrair o sexo oposto. Um sorriso sincero e personalidade forte faziam muita diferença. Lizzie era bem parecida com Claire em vários sentidos, mas muito diferentes em outros. Como Claire, Lizzie era uma loira com pernas compridas. Ambas eram altas para a idade e absolutamente lindas. Mas enquanto Claire era desinibida e às vezes empolgada demais, Lizzie era mais tranquila e um pouco introvertida. Claire era quase sempre sem filtros, e Lizzie refletia antes de tomar uma decisão. Claire estava impecável o tempo todo, sempre maquiada e com um look perfeitamente adequado para qualquer ocasião que fosse, enquanto o estilo de Lizzie era imprevisível. Eu, por minha vez, era a baixinha de cabelos escuros que andava com as meninas mais bonitas da turma. Suspiro. Está tudo bem, Sean? Perguntou Lizzie depois do intervalo. Estávamos indo para a aula seguinte, a de inglês que seria na ala sul,
quando detive o passo e causei um engarrafamento de alunos. Ai merda, murmurei, me dando conta da minha mancada. Esqueci o celular no banheiro. Claire, que estava à minha esquerda, se virou e franziu a testa. Vai lá buscar, a gente espera. No banheiro do prédio de ciências, respondi com um grunhido. O colégio Tomen era absurdamente grande, com aulas acontecendo em diferentes prédios dentro do vasto perímetro da instituição. Vou ter que voltar lá, acrescentei, morrendo de medo de que alguém pegasse o meu celular e invadisse a minha privacidade. O aparelho em si não valia grande coisa, era um dos pré-pagos mais baratos do mercado, não tinha nem câmera, mas era meu. Estava cheio de mensagens particulares e eu precisava dele de volta. Droga, não precisa entrar em pânico, interveio Lizzie. A gente te acompanha. Não. Eu levantei uma das mãos e sacudi a cabeça. Não quero que vocês cheguem atrasadas também. Vou lá buscar e já volto. Eu era novata. Era meu primeiro dia. Duvidava que alguém fosse implicar comigo se me atrasasse para uma aula. Claire e Lizzie, por outro lado, não tinham a mesma desculpa para não estarem nos seus devidos lugares na hora certa. Eu sim, eu não precisava, ou pelo menos não deveria precisar, de babá para me guiar pela escola. Claire franziu a testa, claramente insegura. Tem certeza? Tenho. Assenti com a cabeça. Eu lembro o caminho. Não sei não, Sean. Lizzie mordeu o lábio. Acho melhor uma de nós ir também. Encolhendo os ombros, ela acrescentou. Sabe como é, só para prevenir. O segundo sinal tocou bem alto, assinalando o início da aula. Podem ir, falei, fazendo um gesto para ela. Eu vou ficar bem. Dando meia volta, segui pelo corredor até a entrada e corri quando cheguei ao pátio. Levei quase 10 minutos correndo a toda velocidade na chuva por uma alameda que passava por vários campos de treino de esportes para chegar ao prédio de ciências, o que não era fácil de fazer com aqueles sapatos. Quando cheguei ao banheiro feminino, estava ofegante e toda suada. Felizmente, o celular estava exatamente onde eu tinha deixado, na pia, ao lado da saboneteira. Com um suspiro, peguei o aparelho, dei uma olhada na tela, senti uma nova onda de alívio ao ver que continuava travado e enfiei-o no bolso da frente da mochila. Se isso acontecesse na minha antiga escola, um celular largado no banheiro não sobreviveria sequer 15 segundos, quanto mais 15 minutos. Você está no meio dos ricos agora, Shannon, pensei. Eles não querem esse seu celular vagabundo. Joguei água no rosto e coloquei a mochila nas costas, uma alça em cada ombro como a boa nerd que era. Não tinha passado no armário ainda e estava carregando o que pareciam ser 25 quilos de material comigo. Portanto, as duas alças eram absolutamente necessárias. Quando saí do prédio de ciências e encarei o longo caminho ao prédio principal para a aula seguinte, tive que me segurar para não soltar um gemido de desgosto. Eu não ia voltar correndo. Era fisicamente incapaz disso. Minhas energias estavam esgotadas. Desolada, olhei para a alameda e os campos de treino. Eram 3 campos ao total naquele lado da escola. 2 menores, muito bem cuidados, que estavam vazios, e um maior, no momento ocupado por 30 e tantos garotos e um professor que transmitia ordens a eles aos berros. Dividida, pensei nas minhas opções. Se cortasse caminho pelos campos, pouparia vários minutos. Ninguém sequer repararia na minha presença. Eu era pequena e ágil, e também estava cansada e preocupada. Cortar pelos campos parecia a coisa mais lógica a fazer. Havia um barranco gramado do outro lado do campo, que o separava do pátio, claro, mas eu podia subir sem problemas. Olhando no relógio, um desânimo surgiu dentro de mim quando vi que já havia perdido 15 minutos de uma aula de 45. Com a decisão tomada, saltei a cerca baixa que separava os campos de treino da alameda e fui andando com passos largos rumo ao meu destino. Com a cabeça baixa e o coração disparado dentro do peito, fui atravessando os campos vazios, hesitando quando cheguei ao maior, o que estava cheio de garotos. Garotos enormes, garotos sujos, garotos com cara de mal, que estavam me encarando. Puta merda, o que você está fazendo aqui? Cai fora do campo, caralho. Meu Deus, tinha que ser uma garota. Anda logo, porra. Em pânico, ignorei a gritaria e os xingamentos enquanto passava, obviamente interrompendo o treino. A vergonha me dominou enquanto eu acelerava o passo para uma corridinha desajeitada. O chão estava molhado e enlameado por causa da chuva, então não dava para sair de lá com a rapidez que eu queria, e eles também. Quando cheguei à extremidade do campo, quase chorei de alívio ao chegar ao pequeno barranco gramado. Mas o alívio durou pouco, substituído por uma dor intensa quando alguma coisa dura e pesada me acertou na nuca,
arrancando o ar dos meus pulmões e os meus pés do chão. Instantes depois eu estava despencando, rolando na grama e na lama, sentindo a dor ricochetear pela minha cabeça, sem conseguir raciocinar ou impedir a queda. Meu último pensamento coerente antes de ir ao chão com um baque e um manto pesado de escuridão me envolver foi o seguinte: nada nunca muda. Mas eu estava errada. Tudo mudou depois daquele dia. Tudo. 3. Bolas desgovernadas. Johnny, garoto prodígio, conquista a comissão técnica da Academia de Cork. O jovem Johnny Kavanagh, 17, nascido em Blackrock, Dublin, e que atualmente vive em Ballylaggen, no condado de Cork, passou com louvor no exame físico para garantir o seu lugar na prestigiada academia de rugby local. Sofrendo com uma lesão crônica na virilha desde o início da temporada passada, o adolescente recebeu o sinal verde da equipe médica para voltar. O aluno do ensino secundário do Colégio Tommen deve fazer sua 15ª partida pela academia no fim de semana, confirmado entre os 13 titulares do badalado time juvenil. O talentoso centro vem chamando a atenção de treinadores de fora do país, incluindo clubes britânicos e do Hemisfério Sul. Quando perguntado sobre a ascensão meteórica do garoto, o treinador da equipe sub-20 da Irlanda, Liam Delaney, deu a seguinte declaração: "Estamos animados com o calibre dos jogadores que estão surgindo em todo o país. O futuro do rugby irlandês é promissor." Ao comentar sobre o jovem secundarista de Cork, Delaney complementou: "Nós conhecemos Kavanagh desde a época de Dublin, e estamos em contato com seus técnicos há 1 ano e meio. A comissão técnica da equipe sub-18 está impressionada. Estamos acompanhando seu progresso e impressionados com o nível de inteligência e maturidade que ele demonstra em campo. Certamente é alguém para ficar de olho quando chegar a idade certa." Eu estava exausto. De verdade, estava tão cansado que não conseguia manter os olhos abertos e me concentrar no que precisava fazer. O dia infernal estava virando uma semana infernal, o que não era pouca coisa, considerando que ainda era segunda-feira. Voltar para a escola, tendo treinos de campo e musculação 6 vezes por semana, fazem isso com a pessoa. Para ser sincero, eu já estava sem gás desde o verão anterior, quando voltei de uma viagem internacional com a seleção sub-18 após enfrentar os melhores da Europa. E fui sem escala para uma pré-temporada intensa de condicionamento em Dublin. Depois disso foram 10 dias de férias antes de voltar para a escola e retomar os compromissos com o meu clube e com a academia de rugby. Também estava com fome, o que não ajudava em nada o meu humor. Eu não me dava bem com longos intervalos entre as refeições. Meu estilo de vida com treinos intensos exigiam que eu comesse a intervalos regulares e frequentes. O ideal era comer a cada 2 horas, já que eu precisava consumir 4.500 calorias por dia. Quando fazia meu estômago esperar mais de 4 horas, eu ficava rabugento e nervoso. Não que estivesse muito animado em encarar a montanha de peixes e legumes no vapor na minha marmita, mas era uma rotina. Bagunçar meu regime era o jeito certo de despertar o monstro faminto dentro de mim. Estávamos no campo fazia menos de meia hora, e eu já tinha tirado de combate 3 companheiros de time e levado um esporro do treinador por isso. Em minha defesa, todos os tackles que fiz foram regulares, apesar de um pouco brutos. Mas era essa questão, eu estava irritado demais para pegar leve com os moleques que não estavam nem perto do meu nível atlético. E moleques era a palavra certa nesse caso. Eram só meninos. Eu estava acostumado a jogar com homens. Eu sempre me perguntava qual era o sentido de jogar no time da escola. Isso não me ajudava em merda nenhuma. O time do clube era até razoável, mas o rugby escolar era uma puta perda de tempo, principalmente naquele colégio. Era o primeiro dia depois do recesso de Natal, mas o time da escola estava treinando desde setembro. 4 meses. Depois de 4 meses, a porra do time estava mais bagunçado do que nunca. Pela milionésima vez em 6 anos, eu lamentava que tivéssemos nos mudado. Se tivéssemos ficado em Dublin, eu estaria num bom time, com jogadores de qualidade e elevando o nível do meu jogo. Mas não, em vez disso, eu estava ali no cu do mundo, ouvindo um monte de merda de um técnico incompetente e ralando para manter o time vivo no campeonato por mais tempo. Ganhamos a liga no ano passado porque o time era bom. Tinha gente que sabia o que fazer na porra do campo. Como vários jogadores do ano anterior foram para a faculdade, minha inquietação e minha preocupação com nossas chances naquela temporada cresciam a cada minuto. E eu não era o único. Ainda restavam uns 6 ou 7 jogadores bons o suficiente para a liga que o colégio disputava. E o problema era justamente esse. Precisávamos de um grupo de 23 jogadores decentes para ter sucesso nessa liga, não meia dúzia. Meu melhor amigo, por exemplo, Gerard Gibson, ou Gibson como era chamado,
era um claro exemplo de jogador acima da média. Sem sombra de dúvida, o melhor flanqueador que vi jogar no rugby escolar e poderia facilmente estar no nível de competição mais alto com um pouco de comprometimento e esforço. Mas ao contrário de mim, a vida de Gypsy não girava em torno do rugby. Abrir mão das festas e das garotas por alguns anos era um pequeno preço a pagar por uma carreira como jogador profissional. Se largasse a bebida e o cigarro, ele seria um fenômeno. Gibbs, porém, não estava muito convencido disso, preferindo usar um tempo que podia ser aproveitado para os treinos para trepar com boa parte da população feminina de Ballylageen e beber até o fígado e o pâncreas pedirem clemência. Para mim, era um puta desperdício. Mais um passe errado de Patrick Feely, nosso novo centro e, portanto, o camisa 12 e meu companheiro de meio campo, fez explodir meu pavio admiravelmente longo bem ali, no meio do treino. Arranquei o protetor bucal e joguei na cara dele, acertando-o bem no meio do queixo. Viu isso? Grunhi. É o que chamamos de acertar o alvo, caralho. Desculpa aí, Cap, murmurou o centro, com o rosto todo vermelho, me chamando pelo apelido que ganhei no campo desde que virei capitão do time no 4º ano, e participei do meu primeiro jogo pela seleção irlandesa. Vou melhorar. Me arrependi imediatamente do que fiz. Patrick era um cara legal e um bom amigo. Além de Gypsy, o Guy, Biggs e Patrick eram os meus amigos mais próximos. Eu já andava com Gibbs, Feely e o Guy desde os tempos de Socorro e Wayne, a escola primária só para meninos na qual entrei no último ano do ensino primário, quando me mudei para a cidade. Unidos pela paixão pelo rugby, continuamos amigos na escola secundária, apesar de a amizade entre uns ser mais próxima do que entre outros. O Guy era o melhor amigo de Patrick, enquanto o meu era a porra do baladeiro. Patrick era um cara caladão. Não merecia minha raiva e muito menos que eu jogasse o meu protetor bucal todo babado em cima dele. Abaixando a cabeça, dei uma corridinha até ele e bati no seu ombro, murmurando um pedido de desculpas. Era exatamente esse o motivo pelo qual eu precisava me alimentar, e talvez colocar uma bolsa de gelo no saco. Se eu pudesse comer o tanto de carne, legumes e verduras que quisesse, seria outra pessoa. Uma pessoa tolerante, educada até, mas o meu único foco no momento era não desmaiar de fome e de dor, então não havia tempo para gentilezas. Tínhamos um jogo eliminatório da Copa naquela semana e, ao contrário de mim, esse pessoal estava passando o tempo livre sendo, bem, adolescentes. O recesso de fim de ano foi um bom exemplo disso. Eu fiquei treinando como um louco para estar em forma quando entrasse em campo, voltando de uma lesão, enquanto o resto do pessoal passou o tempo se entupindo de comida e bebida. Perder um jogo não era um problema se o outro time fosse realmente melhor que o nosso. O que eu não podia aceitar era uma derrota por uma preparação mal feita e falta de disciplina. E não importava se era rugby escolar ou de alto nível. Esse tipo de merda era inaceitável para mim. Eu estava totalmente transtornado quando uma garota apareceu no campo passeando por ali bem na hora da porra do treino. Irritado, olhei feio para ela, sentindo uma raiva quase maníaca dentro de mim. Esse time de merda me levava a esse ponto. Os outros alunos estavam pouco se fodendo se estávamos lá treinando ou não. Vários dos caras gritaram para ela, mas isso só me irritou ainda mais. A culpa era deles. Os imbecis que estavam vociferando eram os mesmos que precisavam aprender a jogar direito ou esquecer que o rugby existia. Em vez de se concentrar no treino, estavam preocupados com a garota. Idiotas do caralho. Bela demonstração de liderança, Kavanagh, ironizou Ronan M. Segarre, outro jogador novo no time e um scrum half bem meia boca, ao passar correndo por mim. Você é bem superestimado, hein? Disse o garoto, zoando com a minha cara. Continua correndo, cuzão. Avisei enquanto decidia se valia a pena me dar ao trabalho de quebrar as pernas dele. Eu não gostava nem um pouco do cara. Acho melhor você seguir seu próprio conselho, então zoou Ronan. Merdinha de Dublin. Concluindo que não estava nem aí se fosse punido, peguei a bola e joguei na cabeça dele. Com uma precisão impecável, a bola acertou M. Segarre no lugar desejado, o meio do nariz. Calma aí, figurão. Rugiu o treinador, correndo para ver como estava Ronan, que escondia o rosto entre as mãos. Soltei um risinho de deboche ao ver a cena. Ele tomou uma bolada, não um murro. Bunda mole. Isso aqui é um time, esbravejou o treinador, olhando feio para mim. Não é seu showzinho. Ah, não? Retruquei, incapaz de me segurar para não cair na provocação. O Sr. Mulcahy, treinador principal do time de rugby da escola, não gostava muito de mim e o sentimento era recíproco. Não mesmo, berrou o treinador. Pode acreditar. Correndo até onde a bola tinha caído, eu a apanhei do chão e fui até ele e M. Segarre, nem um pouco disposto a fugir da briga. Então é melhor lembrar isso para esses bostas aqui, grunhi.
apontando para os meus companheiros de equipe, porque pelo jeito o único idiota que está levando o treino de hoje a sério sou eu. Você está passando dos limites, menino, respondeu furioso. Não abusa. Incapaz de acatar o conselho, eu vociferei. Essa merda de time é uma piada. Pro chuveiro, Kavanagh, ordenou o treinador, com o rosto assumindo um perigoso tom de roxo, batendo com o dedo no meu peito. Você está fora. Estou fora? Rebati com um tom provocador. Fora do que exatamente? Eu não estava fora de porra nenhuma. Ele não tinha poder de me expulsar da escola, mas podia me proibir de treinar, podia me suspender, podia me deixar de castigo depois da aula. Isso não fazia diferença nenhuma porque no dia do jogo eu estaria em campo. Você não vai me tirar do time, provoquei, deixando a raiva falar por mim. Não brinca comigo, Johnny, avisou o treinador. Uma ligação para os seus treinadores lá na capital e você vai estar numa encrenca que nem imagina. Ronan, que estava ao lado do treinador, abriu um sorriso zombeteiro, claramente satisfeito com a perspectiva de eu me dar mal. Furioso com a ameaça e sabendo que aquela era uma briga perdida, larguei a bola e dei um chute para descarregar toda a fúria das minhas veias, sem me importar com a direção que tomasse. Assim que a bola desencostou da minha chuteira, a raiva dentro de mim se dissipou, sendo ejetada do meu corpo, derrotada. Merda, eu estava sendo difícil, e sabia que isso era besteira. O treinador ameaçar meu lugar na academia era golpe baixo, mas admito que foi merecido. Eu estava dando um chilique no campo dele, com o time dele, me deixando levar pelas emoções e sobrecarregado demais para saber o que estava fazendo. Nem em 1.000.000 de anos eu sentiria um pingo de remorso por dar uma bolada em MC Garry. Aquele filho da puta merecia coisa pior. Mas FL e o resto dos caras eram outra história. Meu papel era ser o capitão do time, mas eu estava agindo como um imbecil. Estava me rebaixando, fiquei decepcionado comigo por aquela explosão de raiva, e sabia qual era o problema. Eu tinha exagerado na cobrança nos meses anteriores e saído da recuperação da lesão antes da hora. Tinha sido liberado pelos médicos para voltar aos treinos naquela semana, mas qualquer um veria que eu estava longe da minha melhor forma e que isso estava me deixando puto. A perspectiva de lidar com os estudos, os treinos, o clube e a academia de rugby enquanto cuidava de uma lesão sobrecarregou meu corpo e minha mente, e eu estava sofrendo para manter a disciplina impecável que costumava ter. De qualquer forma, isso não podia servir como pretexto. Eu pediria desculpas para Patrick e para o restante do time depois de comer. Ao notar minha mudança de comportamento, o treinador assentiu. Muito bem, falou ele num tom mais calmo do que antes. Agora vai se lavar e, puta que pariu, vê se descansa pelo menos um dia. Você é só um garoto, Kavanagh, mas está um caco. O cara não gostava muito de mim e nós batíamos de frente quase todos os dias, mas nunca duvidei da sua índole. Ele se preocupava com seus jogadores, não só com nosso desempenho em campo. Lembrava o quanto os estudos eram importantes. Vivia falando da necessidade de irmos bem nos exames de fim de ano. E provavelmente estava certo sobre eu estar um caco. Afinal, era assim que estava me sentindo. É um ano importante para você, lembrou ele. O 5º ano é mais importante para o seu futuro acadêmico do que o 6º e preciso que as suas notas. Puta merda. Que foi? Perguntei, assustado. Acompanhando o olhar horrorizado do treinador, eu me virei e vi algo caído na extremidade do campo. Ai, caralho, eu murmurei quando minha mente compreendeu o que eu estava vendo. A garota, a porra da menina que atravessou o campo passeando estava caída de costas na grama, com uma bola do lado. E não uma bola qualquer. A que eu chutei. Horrorizado, vi que os meus pés entraram em ação antes mesmo do meu cérebro. Corri até ela, com o coração reverberando nas costelas a cada passo. Está tudo bem? Gritei me aproximando. Um gemido suave e feminino escapou dos seus lábios quando ela tentou se levantar. Estava fazendo um esforço tremendo e falhando miseravelmente, assustada e aturdida. Sem saber o que fazer, estendi a mão para ajudá-la, mas recebi imediatamente um tapa. Não encosta em mim, gritou ela com a voz um pouco arrastada, e o esforço a fez cair de joelhos. Tudo bem. Automaticamente dei um passo para trás e ergui as mãos. Desculpa. Com uma lentidão torturante, ela se levantou um pouco cambaleante, com a confusão estampada no rosto e os olhos desfocados. Agarrando a lateral da saia enlameada com uma das mãos e equilibrando a bola de rugby com a outra, ela olhou ao redor, com os olhos arregalados. Sua atenção se voltou para a bola e então para o meu rosto. Uma expressão de fúria brilhava naqueles olhos enquanto ela vinha cambaleando até mim. O cabelo estava todo bagunçado, caído sobre os ombros estreitos, com tufos de lama e grama enroscados nos fios. Quando se aproximou o suficiente, bateu com a bola no meu peito e sibilou. Essa bola é sua?
Fiquei tão impactado ao ver aquela garota miudinha e coberta de lama que só balancei a cabeça como um idiota. Puta merda, quem era essa garota? Limpando a garganta, peguei a bola da mão dela e disse: é sim. A bola é minha. Ela era baixinha, bem pequena mesmo, mal chegava à altura do meu peito. Você me deve uma saia, grunhiu ela, ainda agarrando o tecido junto ao quadril. E uma meia calça, acrescentou, olhando para o desfiado na meia calça bege. Seu olhar percorreu o próprio corpo e depois se fixou no meu rosto, enfurecido. Certo, respondi, assentindo. Afinal, sendo bem sincero, o que mais poderia dizer? E um pedido de desculpas, acrescentou a garota antes de ir ao chão. Ela caiu com tudo de bunda na grama, soltando um gritinho com impacto. Ai caralho, murmurei. Deixando de lado a bola, fui tentar ajudá-la. Eu não queria. Para. Mais uma vez ela me deu um tapa. Ai, murmurou, fazendo uma careta ao falar. Em seguida, levou as mãos à cabeça e respirou fundo. Minha cabeça. Você está bem? Perguntei, porque não sabia mesmo o que fazer, porra. Eu deveria pôr a garota de pé contra a vontade dela? Não me parecia uma boa ideia, mas também não poderia deixar a menina cair dali. Johnny, berrou o treinador. Ela está bem? Você machucou a menina? Ela está bem, gritei de volta, fazendo uma careta quando a ouvi soluçar. Você está, né? Essa garota ia me causar problemas. E eu já tinha problemas demais. Estava queimado com o treinador. Quase decapitar uma garota não ia ser nada bom para mim. Por que você fez isso? Murmurou ela, escondendo o rosto miúdo com as mãos ainda menores. Você me machucou. Desculpa, repeti, me sentindo estranhamente impotente, um sentimento de que não gostei nem um pouco. Foi sem querer. Ela fungou com os olhos azuis cheios de lágrimas, e alguma coisa dentro de mim se derreteu. Ai caralho! Horrorizado, levantei as mãos e me apressei em dizer: me desculpa, por favor, disse antes de agachar para tirá-la do chão. Meu Deus, murmurei, impotente quando a coloquei de pé. Não precisa chorar. É meu primeiro dia, falou ela, fungando e com as pernas bambas. O meu recomeço, e agora estou coberta de merda. Ela estava mesmo coberta de merda. Meu pai vai me matar, continuou ela com a voz embargada segurando a saia. Meu uniforme está todo estragado. Um som sibilante de dor escapou da garganta dela, e a mão que estava segurando a saia foi para a têmpora, fazendo o tecido rasgado cair até o chão. Meus olhos se arregalaram sem eu querer, uma reação infeliz diante da visão da calcinha de uma garota. Os assobios começaram a ressoar pelo campo. Ai meu Deus, gritou ela, tentando desajeitadamente puxar a saia. Continua, gata. Dá uma voltinha. Vão se fuder, seus babacas. Rugi para os meus companheiros de equipe, entrando na frente da garota para bloquear a visão deles. Dava para ouvir os caras gargalhando atrás de mim e falando merda, mas não consegui me concentrar em uma palavra do que diziam, porque o som do meu coração martelando o meu peito era ensurdecedor. Aqui falei, tirando a camisa. Veste isso, está imunda, falou ela aos soluços, mas mesmo assim vestiu. Ela pôs as mãos para fora da manga e sentiu um imenso alívio ao ver a bainha da camisa cair até os joelhos, cobrindo seu corpo. Minha nossa, ela era pequenininha mesmo. Tinha idade suficiente para estar na escola secundária, aliás, não parecia. No momento parecia muito, muito novinha e triste. Kavanagh, a garota está bem? Perguntou o treinador. Ela está bem. Repeti, quase latindo as palavras. Vai com ela até a administração, instruiu ele. Pede para Magela dar uma olhada nela. Magela era socorrista da escola. Trabalhava no refeitório e era a pessoa a procurar quando os alunos se machucavam. Sim, senhor, gritei de volta e todo sem jeito, rapidamente peguei a saia e a mochila dela do chão. Quando cheguei mais perto, ela se encolheu. Só estou tentando ajudar, falei, com o tom mais gentil de que era capaz, levantando as mãos para mostrar que não queria fazer nenhum mal. Só vou levar você até a secretaria. Ela parecia um pouco atordoada, e fiquei com medo que tivesse sofrido uma concussão por minha causa. Com a sorte que eu tinha, era bem capaz que fosse exatamente isso. Puta que pariu. Coloquei a mochila no ombro, prendi a saia no elástico do calção, segurei suas costas e tentei conduzi-la para longe do barranco que separava o campo do resto da escola. Ela cambaleava como uma potrinha e precisei me segurar para conter a vontade repentina de passar o braço sobre os ombros dela. Alguns minutos depois foi exatamente isso o que precisei fazer, porque ela continuava a perder o equilíbrio. O pânico tomou conta de mim.
Porra, eu tinha quebrado a menina. Quebrei a cabeça dela. Ia levar uma suspensão por perder a paciência e um mandado de prisão ia ser expedido no meu nome. Eu era um bosta. Desculpa, continuei a pedir, olhando feio para cada curioso desgraçado que parava para espiar o que estava acontecendo enquanto andávamos em passo de tartaruga. Ela vestia minha camisa que mais parecia um vestido. Eu estava congelando ao seu lado, usando nada além de um calção de treino, meiões e chuteiras. Ah, e uma porra de mochila cor-de-rosa pendurada nas costas. Eles podiam olhar o quanto quisessem, a minha única preocupação era levar a garota para ser examinada o quanto antes. Porra, sério mesmo, me desculpa. Para de pedir desculpa, resmungou ela, levando as mãos à cabeça. Tá bom, desculpa, murmurei, sentindo seu peso apoiado contra o meu corpo. Mas sinto muito, de verdade. Só para deixar bem claro para você, não tem nada claro para mim, respondeu ela com a voz fraca, ficando tensa com o meu toque. O chão não para de rodar. Ah, nossa, não fala isso, disse com a voz embargada, apertando com mais força seu corpinho magro. Porra, não fala. Por que você fez isso? Resmungou, toda frágil, miudinha e coberta de merda. Eu sou um imbecil. Avisei, ajeitando a mochila cor-de-rosa nas costas enquanto a puxava para mais perto. Vivo fazendo cagada. Foi de propósito? Quê? Essas palavras me fizeram deter o passo. Não. Virando para olhar bem no rosto dela, franzi a testa e falei, eu jamais faria isso com você. Você promete? Claro, grunhi, levantando seu corpo com o braço e a colocando bem perto de mim. Prometo. Era janeiro, um dia de chuva. Estava frio, e por algum motivo estranho e desconcertante, eu estava pegando fogo por dentro. Minhas palavras, por alguma razão, pareceram aliviar a tensão que a garota sentia, porque ela soltou um suspiro, relaxou o corpo e apoiou seu peso todo em mim.